Olá amigos, eu sou Rodrigo Manzini, novo gerente de marketing da Valclay. E hoje eu vou apresentar para vocês um novo catálogo que foi elaborado especialmente para facilitar o trabalho de vocês no dia a dia. Tá? Esse trabalho vai ajudar você, reparador, lojista e distribuidor de autopeças. Os antigos catálogos eram separados por linha de produtos. Tá? Então você não vai ter que mais se preocupar com o quê? Buscar a válvula numa página, sensor em outra página, flange em outra página, interruptor e os tubos em outra página. Na mesma linha você vai encontrar o veículo e a válvula, o sensor, a temperatura, todos os produtos Valclay que vão nesse determinado veículo. Tá? E com isso vai facilitar e agilizar o seu trabalho no dia a dia. Tá, ok? E para adquirir o catálogo ou maiores informações, basta entrar no site www.valclay.com.br ou através do telefone 011 2033 1077. É isso aí, muito obrigado e até a próxima. Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos à nossa aula técnica de número 10 de 2014. Eu, instrutor Scopino, já estou aqui na aula técnica para falar sobre a linha Renault, né, Sandero e Logan. O pessoal da Auto Rafim já está linkado, participando da aula. Alessandro Tomás, lá da Mecânica Alessandro. Também Francisco Neves Neto, também linkado, já está dando o seu recado aqui. Anísio Halber, André Amorim, Adilson Brunello, Leandro Cruz, Leandro Calegaro, Leandro Luft, Magno Bertoldi, pessoal da Hilton Car, grande abraço, Sérgio Cunha Neto, Sinara Menezes Nogueira, Autopeças Fabiano, José Luciel, Genese Steigler, Demóstenes, opa Demóstenes, um grande abraço, entre tantos alunos linkados em mais uma aula técnica, hoje, terça-feira, início de semana, dia hoje, 1º de abril, né? Mas nada dessa história de mentirinha ou falsa verdade. Aqui é tudo verdade realmente. Vamos a mais uma aula técnica com muitas dicas, muitas informações, porque você está aqui no seu Universo do Mecânico. Viram aí, né? Os recados, né, de um dos nossos parceiros, patrocinadores, né, a Valclay, sobre a ação promocional, né, nesse mês de abril, né, às terças-feiras, sempre teremos aí o sorteio, né, de uma camisa alusiva, né, à Copa do Mundo. Então, toda terça-feira, hoje, quem está aqui linkado na aula ao vivo, no final da aula, teremos aí um sorteio eletrônico, o Diego faz o sorteio e teremos o nome já do primeiro ganhador dessa camisa alusiva à Copa do Mundo, um oferecimento do nosso parceiro, a Valclay, ok? Então hoje, primeiro sorteio, hein? Só para quem está, claro, na aula ao vivo. Vamos lá com o tema da aula de hoje, injeção eletrônica, sistema Siemens 3134, né? Aplicado no Sandero e Logan 1.6 Flex. Então, para o Sandero e Logan, com motores 1.6 bicombustível, aula de número 4, aula de hoje, né? E teremos então o tema sensor, parte 1. Sempre lembrando, nós temos sempre uma sequência lógica de conhecimento técnico passado para vocês, né? Começamos com uma aula de introdução geral, falando do carro, do modelo, motorizações, potência, etc. Depois, falamos sobre a ECU, a unidade de controle eletrônico, né? Importante, né? Afinal de contas, é o cérebro eletrônico do sistema. Aula passada, o tema abordado foi o subsistema de combustível, que nessa linha tem uma pressão mais alta, né? 3,5 bar, uma pressão bem alta, se falando de carro aí de passeio, carros de motores 4 cilindros, é uma pressão baixa, né? Mas é o projeto.
é o que o fabricante pede para o sistemista. Então nós temos a Renault de um lado, nesse caso aqui, o sistemista Siemens do outro, né? Trabalhando juntos, você tem um sistema aqui aplicado no Sandero e Logan bicombustível. Então, aula passada, falamos sobre a bomba elétrica, pré-filtro, o copo, o regulador de pressão dentro do tanque, né, junto com o módulo de combustível. Comentei com vocês para ter muito cuidado com a porca do módulo de combustível, uma porca de rosca plástica, né? Cuidado, hein? Cuidado para não espanar, não apertar demasiadamente. Na hora que você tira o copo do tanque para levar para a bancada, para desmontar, fazer teste da bomba, nunca deixe a porca do lado. Sempre rosqueie a porca até o final lá no tanque. Entenderam isso? Ó, eu tirei o copo com a bomba elétrica, vou levar para a bancada. Antes de levar para a bancada, já pego a porca de plástico e rosqueio ela no tanque. Nunca deixe a rosca do tanque sem a porca em cima, porque corre o risco de dilatar essa porca plástica ou a boca do tanque. Se dilata, a porca não entra mais. Se a porca dilata, ela espana no final. Então o ideal é o quê? Sempre deixar ele rosqueado até o final. Não precisa nem usar ferramenta para apertar, mas até o final é o suficiente. Tá? Não deixe o tanque sem a porca rosqueada. Jamais. Tá? Para não correr risco de ter aí dilatação de uma peça ou da outra, e depois a porca não serve mais para o tanque. Pessoal, já cansei de ver isso acontecer. Tá? Cansei. Principalmente na linha Renault. Principalmente. Tá? E aí? Se de repente dilatou, como que você vai rosquear? Olha a dificuldade disso. Tá? Vai ter que trocar o tanque? Talvez. Ou, de repente, tentar aquecer a porca com um soprador térmico. Claro, não em cima do tanque, né? Porque ela gera calor excessivo, né? Na lateral do carro. Aquece bem a porca para que ela dilate. Coloca no lugar com uma luva especial e já rosqueia. Às vezes resolve, tá? Às vezes não resolve. Então, muito cuidado. É melhor prevenir. Então faz o quê? Tirou o copo com a bomba do tanque, já rosqueia a porca de volta no lugar. Não corra risco. Já vi muitos casos de depois a porca não montar mais no tanque. Aí você troca a porca, também não adianta. O que dilata geralmente é a boca lá do tanque, né? O orifício roscado lá do tanque de combustível, tá? Não vale a pena arriscar. Belezinha? Aula de hoje, o nosso quarto encontro, sensor parte 1. Vamos falar sobre 2 componentes, mas 3 funções. São 2 peças, porém 3 funções. Vamos falar sobre o sensor de rotação, que além da função de informar a rotação para o módulo, também informa o PMS, que é o ponto morto superior, né? Então, é um sensor que o módulo consegue, com essa informação, 2 rotações de PMS, e o sensor VSS, o sensor de velocidade do veículo. Belezinha? Então vamos lá, dar o pontapé inicial, telinha de introdução para vocês. Iniciamos as aulas sobre os sinais de entrada desse sistema, com a informação primordial sobre a rotação e PMS do motor. E ainda veremos a de velocidade também, né? O sinal do VSS. Então, claro, vamos ao Sandero e Logan. Boa aula. Enviem suas perguntas. Participem da aula, né? Só assim a gente enriquece mais e mais a nossa aula. Belezinha? Telinha de vocês. Tá aí.
o Sandero, né, que não tem o porta-malas compridinho, né? O Logan já tem, né? Mas aí o Sandero com a placa do seu universo do mecânico, né? O Mac aí bem destacado, né? Então vamos lá, já com a nossa diagramação da aula. Vamos lá. Temos aí na tela a ECU bem no centro, Siemens 3134, e os sensores do lado esquerdo. Sinais de entrada, MAP, rotação em PMS, temperatura do motor, lambdas, detonação, temperatura do ar, posição do pedal do acelerador, borboleta e VSS. Notem, né, que o VSS já está lá com asterisco, rotação em PMS também. Então é assim, nessa diagramação, o que nós já vamos abordando sempre vai estar com asterisco, para saber o que já foi abordado e o que ainda vai ser falado aqui no seu Mac. Do outro lado, os atuadores, né? Ar-condicionado, injetores, corpo eletrônico, ignição, canister, eletroventilador, bomba elétrica e partida frio. Notem que a bomba elétrica, né, de combustível, né, a bomba elétrica também já está com asterisco, porque já foi abordado aqui no sistema de combustível. Belezinha? Vamos lá. Detalhes. Para se ter o correto mapeamento do sistema de injeção de combustível indireto e ainda o mapeamento da ignição sem distribuidor, devemos ter um sinal muito preciso da rotação e do PMS desse motor. Então é primordial, pessoal, a informação da rotação. Claro. Agora um detalhe, né? Rotação e PMS. Esse motor, o 8 válvulas, não tem sensor de fase. Não tem sensor de fase, pessoal. É só rotação e PMS, tá? Então não tem ninguém para substituir esse sinal. Tanto é que esse sinal ele é primordial para o funcionamento do motor. Se não tiver o sensor de rotação, esse motor não pega. Legal? Aí na telinha de vocês, o motor do Sandero 1.6 8 válvulas, né? Tem aquele filtro de ar bem grande, um espaço físico bem legal, né? E onde fica esse tal desse sensor? O sensor está posicionado na parte traseira do motor, com fácil acesso pela parte superior da caixa de mudanças. É fixo por 2 parafusos e não possui ajuste ou alteração de distância em relação ao volante do motor. Então ele é fixo. O local dele é um pouquinho apertado. Às vezes, depende muito, né? Do modelo do carro, de acessórios ali. Mas ele fica entre o motor e o câmbio. Mas na parte de cima do câmbio. Então é acesso por cima do carro. Tá? Com uma L10 ou uma 10 catraquinha. Você consegue soltar os 2 parafusos. Tirou os 2 parafusos, consegue remover o sensor, desconectar ele do chicote e fazer as medições, tá? Pessoal, o sensor do Sandero e do Logan não é a mesma peça, mas é o mesmo modelinho, princípio usado na Scenic, usado no Clio, usado, né, em vários Renaults aí, tá? Ali na parte traseira. Porque a roda dentada desse carro, né, desses modelos da Renault, sempre estão onde? No volante do motor. Lá atrás, do lado da cremaleira do motor de partida. Portanto, temos o quê? Uma localização quase que padrão na linha Renault. Porque se a cremaleira é o volante do motor e do lado da cremaleira nós temos os dentes da roda dentada, ótimo. Onde vai estar o sensor de rotação? Lá atrás, entre o motor e o câmbio, exatamente em cima daquilo que nós chamamos de caixa seca do câmbio, não é isso? O que é a caixa seca do câmbio, pessoal? É a parte oca ali
do câmbio, onde está rolamento, platô e disco. E claro, o eixo piloto no meio, encaixado no volante do motor. Por que chama caixa seca? Porque é uma parte do câmbio que não tem óleo. Claro, né? Sem embreagem, não tem óleo. Então ali é o que? Chamada caixa seca. E é ali que está a roda dentada, que é o volante do motor, e em cima vai estar o sensor de rotação. Belezinha? Localizar onde que está a peça. Vamos ver agora mais de perto, tá? Antes de mostrar a peça lá no local, deixa eu mostrar aqui a correia dentada. Já comentei um pouquinho com vocês sobre a correia dentada, né? Do 1.6 8 válvulas, que não tem aí grande dificuldade, tudo com marca. Agora o 16 válvulas é 1.6 16, tem aquela ferramenta traseira, né, para posicionar os dois comandos de válvulas, né? Tem que tirar aqueles selos de metal borracha, colocar a ferramenta, depois trocar os dois selos, tá? Onde nós devemos medir a rotação do motor? Lá embaixo, no virabrequim, ou aqui em cima, no comando de válvulas? Onde nós devemos medir? Pode ser no comando de válvulas? Claro que pode. O módulo da injeção consegue calcular perfeitamente que, para o motor dar uma volta completa, o comando dá uma volta, o virabrequim dá duas. Por isso que o comando é exatamente o dobro do tamanho da engrenagem do vira. Correto? O comando dá uma volta, o vira dá duas, tá? Porém, a precisão fica maior quando você tem o quê? Um espaço maior de voltas. Você consegue ter uma precisão maior da informação. Então, o sensor de rotação está no virabrequim. Porque são duas voltas. Dá para pegar o PMS duas vezes. Mas, claro, temos cilindros gêmeos, né? 1 e 4 são gêmeos, 2 e 3 são gêmeos. Mas eu queria que vocês entendessem que a rotação eu consigo calcular em qualquer um dos dois eixos. Tanto o comando de válvulas quanto no virabrequim. É possível, tá? Mas se adota o virabrequim por ter uma posição maior, tá? Vamos lá. Rotação. Para se fazer a contagem da rotação do motor, temos uma roda dentada gigante no próprio volante do motor, fixo no virabrequim, e o sensor de rotação fica imobilizado. Assim, é medida a rotação do virabrequim. Tá? Então, o sistema adota o virabrequim para isso. Tá? Poderia usar o comando? Poderia, mas as montadoras meio que usam como padrão o virabrequim. Porque você pega os dois PMS, né? Você tem uma precisão em graus maior, tá? Então isso facilita realmente, tá? A questão de adiantar ponto, atrasar ponto, tempo de injeção, facilita. Legal? Vamos lá, a próxima telinha. Eis então, lá no motor do carro, ó. Essa é uma foto tirada sem desmontar nada no carro. Observem que dá para enxergar ali, ó, um pontinho azul, né, ó, que é o sensor. Dá para enxergar o conector do sensor. E aí a parte de alumínio é o motor, o restante é o câmbio. Então, ó, num carro montado, eu até que consigo enxergar o sensor, com tudo montado. Não tirei nada aí para tirar essa foto, tá? Para poder identificar onde está o sensor de rotação e PMS do Renault Sandero, Renault Logan. Falar da função dele, vamos lá. A informação enviada para a ECU é em corrente alternada, onde a cada passagem do dente da roda que passa pelo sensor altera o campo magnético, altera o sinal. Assim, a ECU faz a contagem da rotação e do PMS do motor. Bom, primeiro, viu o quê? Que ele é um indutivo. Se ele é indutivo, ele tem internamente um
ímã permanente. Tem ímã nesse sensor. Quando o dente começa a chegar perto do sensor, começa a formação do sinal para o positivo. Quando ele se afasta, vai para o negativo e depois volta ao zero. Ou seja, é aquele sinal tipo serra de dente. Ele sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Quando se fala que é corrente alternada, o que é corrente alternada? Ele alterna do positivo para o negativo. Por isso que ele sobe do zero, passa pelo zero e desce, sobe e desce. E aí, cada ciclo subiu e desceu equivale a um dente. E aí o módulo faz o quê? É só contar dente por dente. Porém, para ter o PMS, para saber onde que é o ponto morto superior, temos que ter a falta de 2 dentes para o módulo iniciar uma nova contagem. Já já veremos a falha de dentes na roda dentada, tá? Para poder caracterizar isso melhor. PMS. Olha aí, ó, outra foto do sensor de rotação, ó. Lá embaixo, ó, perto do interruptor de pressão da luz do óleo. Temos ali, ó, o sensor de rotação. E dá para ver também ali o parafusinho, né? Cabeça 10 mm, parafuso de 6 mm. São 2 parafusos que fixam o suporte do sensor lá no câmbio, né? Ele já é vendido com suporte completo, tá? O que é o PMS? Quando nós falamos aí em PMS. Qual é a importância do módulo saber a exata posição do PMS, do ponto morto superior? Pessoal, chama-se isso de precisão para a ignição, para a injeção. Por que o módulo tem que saber onde que é o ponto morto superior dos cilindros? Ué, não bastava saber só a rotação do motor? Não. Se ele não souber o PMS, não adianta. Não tem jeito. Só com a rotação do motor, qual vai ser o momento da centelha? Não sei. O motor está a 1000 giros. Quem vai centelhar primeiro? Não sei. Sem PMS, qual vai ser o momento da injeção? Ah, se for injetar simultâneo, os 4 juntos, eu não preciso saber. Mas se for injetar sequencial, ou banco a banco, aí eu preciso saber quem é quem, tá? Como que o módulo sabe quem é quem? Ou pelo sensor de fase, ou pelo PMS, ele sabe quem são os cilindros gêmeos. Nesse caso, 1 e 4, 2 e 3. Daí a importância do PMS, desse chamado ponto morto superior. Como que o módulo faz isso? Contando os dentes, e depois que se tem um espaço pela falta de 2 dentes, inicia de novo. Então, pessoal, é exato. O dente número tal é PMS do 1 e 4, o dente número tal é PMS do 2 e do 3. Primeiro e quarto, segundo e terceiro. Vamos falar sobre isso agora, ó. O ponto morto superior do motor é o ponto em que o pistão está no seu ponto mais alto. Por isso chama PMS, está lá em cima, né? Essa informação é importante para a ECU acertar os avanços da ignição e da injeção de combustível. Quer um exemplo? Quantos graus, vamos pensar num carro carburado. Quantos graus que se regulava o ponto de ignição de um Santana motor AP 1.8? Aproximada, 12 graus de gasolina, 15 graus a álcool, né? Não era mais ou menos isso? Vamos usar 12 graus. Aí eu ia lá com a lâmpada de ponto, acertava o ponto, mexendo no distribuidor, 12 graus eu regulava o ponto. Só que naquela época não se usava o nome
umas letrinhas depois dos 12 graus. Até existia em alguns manuais. Como que você regulava esse ponto? 12 graus, o que é esse 12 graus? Era 12 graus APMS. Ué, o que é 12 graus APMS? 12 graus antes do ponto morto superior. Agora aqui no sandeiro, tem medidor? Não tem. Regula o ponto? Não. O que o módulo faz? De acordo com os sinais de entrada, de acordo com os mapas internos, eu vou chutar o exemplo, tá? De 12 graus de novo. Vai ter a ignição, cilindros 1 e 4, 12 graus, o que? APMS. Então, 12 graus antes de chegar no ponto morto superior, solta a centelha 1 e 4. Depois, na fase do 2 e 3, a mesma coisa. Olha a precisão disso. Então, ao invés de ele usar graus, ele vai usar o quê como referência, pessoal? Dentes. Olhem aí a roda dentada. Olhem aí os dentes, né, que nós temos junto do volante do motor. Viram? Observaram? Temos aí esses dentes largos, né? São os dentes da roda dentada. Os dentes fininhos são a cremaleira. Tá? Cremaleira. Então, o que nós temos aí? Os dentes grossos, fixos, já estão junto com o volante. E a posição lá, ó, da falta de 2 dentes é fixa. Porque esse volante só monta numa posição. Você não consegue montar em outra posição. Então, isso aí, ó, a roda dentada, que dá, né, a posição de PMS para o módulo contar e também a rotação do motor. Por isso que é sensor de rotação e PMS. Falar da roda dentada, vamos lá. Observem que de forma paralela à cremaleira, né, a cremaleira que vai estar ligado o motor de arranque, né? Temos a roda dentada, que faz parte do volante e é possível observar o espaço pela falta de 2 dentes, né, para efeito de sincronismo do sistema. Então é ali que o módulo perde a contagem, tá? E aí se inicia novamente, ok? Então nós temos o quê? Os dentes fixos, não tem regulagem, não dá para montar errado, e o sensor de rotação parado em cima certinho. Beleza? Na telinha de vocês, a foto do painel de instrumentos, né? Do Renault Sandero. E claro, mais uma dica. Pessoal, prestem atenção, hein? Muita atenção aos diversos modelos parecidos que existem para a linha da Renault. Então, o sensor de rotação tem alguns com conector invertido, alguns são preto, outros azuis, alguns brancos. Muda ângulo, muda o lado do conector, muda o suporte, muda a resistência. Muito cuidado. Eles são muito parecidos, mas há alguns que não são intercambiáveis. Belezinha? Vamos ao intervalo de aula e volto na sequência com mais sensor de rotação aqui no seu UMEC. Olá, reparadores. Sou o técnico Alberto, da empresa MT Thompson, e hoje a MT traz mais uma dica para vocês. Módulo de ignição 7746, o famoso módulo Rei, equipado no Monza Cadete Ipanema. A dica de hoje, antes da substituição do módulo, verificar alguns itens relacionados à parte elétrica, tais como cabos supressores, tensão alta do alternador, fuga de corrente,
tampa do distribuidor, se não está trincada. No distribuidor, o eixo central para ver o aterramento, ali faz um potencial de massa com o motor. Falando em potencial de massa, há 2 parafusinhos em cima do cabeçote, vão verificar, tirar, passar um limpa-contato, isso influencia no potencial de massa. Pois bem, fez isso tudo, aplicar a pasta térmica que a MTE disponibiliza, toda na base metálica aqui, como dissipador de calor. Por quê, gente? Não fazendo esses itens, seguindo rigorosamente, vai continuar queimando. E trocando a peça em garantia, não vai solucionar seu problema completamente. Espero ter ajudado com as dicas da MTE Thomson. Caso tenha dúvidas, por favor entrar em contato no 0800, no chat ou no Fale Conosco. Obrigado. Muito bem, alunos do Universo do Mecânico, vamos lá ao nosso 1.6, hoje falando sobre sensor de rotação EPMS, né, uma peça só, com dupla função, e o sensor de velocidade, o VSS. Legal? Retomando a aula, olhem aí a foto, os pinos do sensor de rotação do Sandero. Olhem a orelhinha dele, né, o suporte de fixação. Essa colagem, né, vamos dizer colagem, né, é um plástico já fundido junto com o metal, tem uma angulação exata, tá? Lá na ponta do sensor, um pequeno ímã, internamente um enrolamento, e aqui no conector elétrico, podem ver, temos 2 fios lá dentro, fininhos, 2 terminais bem finos, uma trava e um encaixe, ó, com 3 trilhos. Olhem bem, ó, 1, 2, 3 trilhos para ele poder correr. Então, cuidado com a aplicação do sensor. Cuidado para não instalar sensor errado, o que vai dar angulação errada também. Ok? Muita atenção com esse pequeno detalhe. Vamos lá. Pinagem. Onde e em quem estão ligados esses pinos? Pessoal, e esses terminais fininhos ali, ó, no sensor, eles podem danificar. Agora, o que mais estraga não é os pininhos do sensor, é o do lado de cá. É o do lado chicote. Muita atenção com o conector lá do chicote, tá? Ali é louco para machucar e às vezes o terminal fica afastado. Ora dá contato, ora não dá contato. Pessoal, isso acontece com grande incidência, tá? Por isso, dependendo da idade, quilometragem do carro, quando eu vou trocar o sensor de rotação, nem penso meia vez. Nem penso meia vez. Já troco o sensor e a ponta do chicote. Isso tem à venda no mercado, até o original também tem à venda, tá? Os fabricantes renomados desses sensores, alguns já até vêm junto o conector, porque dá muito problema no conector também, tá? Então atenção com isso. Então vamos ver quais são esses pinos aí do sensor. São apenas 2 pinos nesse sensor. Ele é do tipo indutivo. Ele já é alimentado diretamente pela ECU. Opa, ele é indutivo. Então ele tem aquele ímã permanente e a bobininha interna. O que para nós, pessoal, é fácil. Quando o sensor tem uma bobina interna, a medição da resistência elétrica, se não totalmente, praticamente já elimina possíveis falhas. Tá? Não totalmente, tem casos que é quando aquece, etc. Mas boa parte das falhas a gente já descobre medindo a resistência. Tá?
São dois terminais, terminal A e terminal B do sensor. Terminal A vai ao pino 54, terminal B ao pino 24, tá? Uma dica muito importante, tá? Na hora de medir a resistência do sensor, para medir lá no sensor, tem que tirar ele fora. Você não consegue medir a resistência do sensor no sensor, só tirando ele fora. Minha sugestão, meça lá no pino 24 e 54 do módulo. Coloque uma ponta adaptadora, para você poder acertar os fios certinho. Meça a resistência no lado do pente, no lado do conector do chicote. Fácil, já sabe quais são os pinos. 24 e 54, pega o multímetro, uma pontinha fininha para encaixar, meça lá. O teste, ó, fica uma maravilha. Fica um teste mais completo. Por quê? Além de medir a resistência do sensor, eu já estou medindo o quê? O conector elétrico, o chicote. Já mato tudo junto. Então, se eu testo só o sensor, eu só verifiquei o sensor, mais nada. Se eu meço lá no chicote, no conector do módulo, eu testo o quê? O chicote, o conector e o sensor. Eu já mato tudo automaticamente, tá? Então isso facilita bastante. Sempre que for possível, pessoal, faça isso. Não vão se arrepender. Assim, de cara, você pensa, eu vou perder mais tempo até eu desconectar o chicote, achar os pinos. Você não perde mais tempo. Você ganha tempo. Porque você já mata um circuito inteiro. Já mata o chicote, o conector e o sensor. Por quê? Se você mede só o sensor, e se o defeito for o chicote? A ponta do conector? Você não testou. Aí tem que medir continuidade dos fios. Quer dizer, você faz 2 testes. Medindo lá no módulo, você faz um teste que vale por 3. Ok? Pensem nisso. Belezinha? Bom, se eu falei de resistência, né? Ó, tá aí o sensorzinho de novo, né? Quais são os valores de teste? Como que eu posso medir o valor do sensor para saber se ele está funcionando ou não? Bom, primeiro, para enxergar o sinal dele, temos 2 formas, né? Ou via osciloscópio, para ver o sinal dele. No scanner também dá para ver o sinal dele, dando na partida, né? Se ele vai alterar o valor de rotação. Mas naquela prática, né? Sem o sensor de rotação, sem o sinal desse sensor, não temos nem o pulso dos bicos, nem o pulso, né, para a bobina. Corta centelha, corta pulso dos bicos, corta geral. Corta tanto a ignição quanto a injeção de combustível. Tá? Vamos lá. Valores do sensor. Como é do tipo indutivo, temos como medir a resistência de sua bobina interna, onde em casos de falhas pode ter o valor alterado ou em aberto, né? Qual é a resistência? De 200 a 250 ohms. Uma resistência bem baixa, né? 200 ohms, né? Não é uma coisa muito alta não, pessoal. Tá? Quando queima a bobina interna, vai dar quantos ohms? Queimou, vai dar quanto? Infinito, né? Se queimou a bobina interna, abriu o chicote. Você vai medir com o multímetro, vai dar infinito. Não tem resistência elétrica. Então, quando ele queima por completo, vai dar resistência infinita. Alguns casos, quando a bobina já está internamente, já fadigando, dando um mau contato, esse valor dispara. Em vez de ser aí de 200 a 250 ohms, vai para 400, 600.
1000 ohms. Opa, tem coisa errada aí. Se é de 200 a 250, não pode dar 1000. Tem coisa errada aí. A resistência tem que estar dentro dessa faixa. Então esse teste ajuda a descobrir falhas no sensor. Elimina 100% das chances esse teste de medir a resistência? Não. Elimina boa parte das chances. Mas tem muitos casos quando o motor está bem quente. Tá? Olha o sintoma que ele dá. Eu estou rodando com o carro, fazendo entrega, para lá e para cá, para lá e para cá. Beleza, tudo ok. Quando eu desligo o motor para ir tomar um cafezinho, quando eu voltar da partida, o motor não pega. Vou ter que esperar o motor esfriar, uns 20 minutos, meia hora, aí ele pega e vai embora. O que acontece? Eu estou rodando o carro o dia inteiro, normal. Está quente, mas está normal. Quando eu desligo o motor do carro, pessoal, o que acontece? Duas características. Pensem nisso. Primeiro, se eu desliguei o motor, o carro está parado. Parou de receber o vento de frente. A temperatura começa a subir um pouco mais. Quando desligo o motor, a bomba d'água para de circular água. A água ali no bloco cabeçote tende a dar uma subida de temperatura. Sobe, depois ela cai, mas inicialmente ele sobe. Nesse momento que dá esse pico na temperatura, abre o circuito da resistência do sensor. O motor não pega. Aí espera esfriar, o motor pega. Então dá muito esse sintoma nesse carro. Bastante. Tá? O motor quente, ele não pega. Bom, já sabe. Facinho. Quando o sensor está com o circuito aberto, não tem centelha, não tem pulso nos bicos. Tá? Então, a característica do sensor é essa, ó. Ligou a chave, luz de injeção acende. Opa, legal. O módulo está sendo alimentado. Deu partida. Não tem centelha nem pulso nos bicos. A possibilidade é bem grande de ser o sensor de rotação. Mais uma dica. Liguei a chave. Eu ouço a bomba funcionar. Zzz, e para. Dou partida. Ela não funciona. Entenderam? Então, essa característica de você ligar a chave, ouve a bomba, a luz de injeção acendeu, deu partida, a bomba não funciona, não vem pulso, não vem, centelha, bem provável que ou é o sensor, ou o chicote elétrico, ou o conector do sensor. Belezinha? Deu para diagnosticar? Tem mais um teste também para se fazer no sensor. Vamos lá? Um outro teste, simples também, tá? Também interessante. Vamos lá, reforçar o tema. Uma forma simples de saber se o sensor CKP, CKP é sensor de rotação do motor, está funcionando, é medir a sua tensão elétrica durante a partida. Então, na partida, o sinal dele, tá? Embora ele seja alternado, dá para medir a tensão elétrica. Bem baixinho, ó, 0,6 volts. Mas se o sensor falhar, não teremos nem o sinal de ignição e nem o pulso nos bicos. Tá? Então, esse 0,6 volts, pessoal, por ver, não é 12 volts, nem 5. Por que deu 0,6? Porque é alternado. Ele não trabalha com 12 volts. Não é igual um sensor Hall, que trabalha com 12 ou 5 volts. Ele é um sensor indutivo. Ele trabalha com corrente alternada, positivo e negativo. Aí, na média, dá 0,6 volts. Compreenderam? Belezinha? Vamos lá. Falar sobre o VSS. Estão vendo aí a peça aí na foto? Um sensor compridinho, todo de plástico. Pessoal, todo de plástico mesmo. É muito comum usar esse sensor na linha Renault.
De novo, Scenic, Clio, Sandero, Logan, cada um com a sua aplicação. Também, o Megane também usa semelhante. E todos têm a mesma característica. 3 fios, a peça é inteira de plástico e não tem parafuso. Ué, peraí. Como que não vai ter parafuso? Uma peça que mede a velocidade, está encaixada no câmbio, está ligada, né, no pinhão do velocímetro. Ela gira internamente, claro, e não tem parafuso, não tem porca, não tem nada. Literalmente, esse sensor ele é encaixado, pessoal. Quem nunca viu ou nunca trocou, tá pensando, pô, Scopino, hoje é dia da mentira, você está mentindo pra gente, né? Como assim encaixado? Não usa nem ferramenta, nem para tirar, nem para colocar. Ele é encaixado no câmbio. Ele tem uma trava de dilatação plástica, né? Quando você encaixa, ela trava. Ele não sai do lugar. E aí liga o chicote, já era. É isso mesmo. Esse é o VSS. Vamos falar um pouquinho sobre o sensor de velocidade do veículo. É o sensor que informa para a ECU a velocidade do veículo para adequações do mapeamento. É apenas encaixado no câmbio. São 3 fios. Pino 1, aterramento. Pino 2, positivo, tensão da bateria. Pino 3, o pulso de resposta, que vai ao 51 lá do módulo. Ou seja, pessoal, só de olhar essa descrição dos pinos. Positivo, negativo e pulso. Ele manda um sinal em onda quadrada. É um sensor do tipo Hall. Então ele pulsa, tá, em onda quadrada para o módulo fazer a contagem da velocidade. Conforme gira o pinhão do velocímetro dentro do câmbio, movimentado pela coroa do velocímetro, gira o sensor internamente e ele vai pulsando. Ele auxilia o positivo e o negativo. Como eu meço ele? Posso medir com o osciloscópio. Como ele é tensão da bateria, 12 volts, posso medir com a canetinha de polaridade, sem nenhum problema. Dá para ver ela alternando o positivo e negativo conforme eu giro a roda de tração, a roda dianteira. Tá? Esse sensor dá muito defeito, porque além de ser todo plástico, acaba entrando muita água, né, umidade nos seus terminais, seus conectores, tá? E é simples de trocar. Tá? Como falei, não usa nem ferramenta. É simples, 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 tá? Belezinha. Aqui na foto, a unidade de controle eletrônico Siemens 3134, né? Para vocês visualizarem lá na frente, né? Do lado da bateria. E mais uma dica para vocês. Há muitos registros de falha no sensor de rotação do motor, de forma intermitente. Aquela história, né? Hora dá, hora não dá, hora dá, hora não dá. Ocasionado pelo afastamento dos pinos do conector elétrico. O chicote que chega para encaixar no sensor. Sendo possível, e como falei para vocês, é até recomendável a troca dessa ponta do chicote. Tá, pessoal? Dá muito defeito nessa linha, realmente. E aí você corta os fios do chicote original, vai estar com a ponta do fio em mãos, faz, né, essas duas emendas de fio, apertando bem a parte desencapada, soldando os fios, isolando e remontando. Fica bom e acabam-se os problemas. Belezinha? Muito bem. Vamos à perguntinha da nossa aula. O sensor de rotação pode apresentar falha intermitente? Sim, né?
Até respondi algumas dúvidas no decorrer da aula. Sim, pode parar de funcionar, principalmente quando o motor estiver bem aquecido. Vamos ao intervalo de aula e volto na sequência com o nosso plantão de dúvidas aqui no seu MEC. Olá, meu nome é Jorge Ferreira, sou consultor técnico da JE e responsável pela área de assistência técnica. Hoje eu vou trazer algumas dicas de aplicação dos produtos da JE para você. A dica de hoje que nós vamos dar é sobre a válvula do ar quente do Corsa Vectra, válvula de 3 vias. É muito comum hoje em dia estar trocando essa válvula nos veículos mais antigos. Mas o que acontece com essa válvula? Muitas das vezes ela é trocada, várias vezes, e o defeito não é resolvido. Você troca uma válvula porque deu problema, porque deu vazamento. Mas quando você coloca a outra válvula nova, o defeito se repete. E assim você acha que o defeito está na peça. Mas muitas das vezes existem outros fatores que cooperam para que essa válvula venha dar defeito. O mais comum é você trocar essa válvula quando ela está já velha, já desgastada, que ela começa a dar passagem de água e o sistema de ar quente fica funcionando direto. Mas quando você troca essa válvula porque ela deu vazamento, justamente porque ocorreu um excesso de pressão no sistema de refrigeração. Geralmente, o que acontece? Nos veículos Corsa, há um problema muito comum de acontecer da tampa do reservatório da água do radiador de arrefecimento, ela estar com a válvula emperrada, gerando uma sobrecarga no sistema de refrigeração. E o que vai acontecer? O sistema estando sobrecarregado, ele vai gerar uma pressão acima do limite. E como essa válvula ela é sensível, é o primeiro lugar que vai vazar, vai ser aqui. Aí você pega e troca essa válvula, põe uma nova e o defeito se repete. O simples trocar da tampa do reservatório do radiador, você já pode resolver definitivamente o problema desse carro. Um outro fator ocorrente, que é mais difícil, mas que ocorre, é uma queima da junta do cabeçote por falta de água, por algum vazamento ou outro que já aconteceu, até mesmo por causa dessa válvula já estar desgastada. Aí você troca a válvula e torna novamente acontecer a mesma coisa. Mesmo se você trocando a tampa do reservatório, o defeito se repete. Provavelmente esse defeito pode estar na junta do cabeçote que sofreu um superaquecimento e veio a queimar-se, causando uma falha na área de compressão do motor, na galeria de água, fazendo com que a compressão dentro do sistema aumente demais e venha a causar o rompimento do vedador da haste dessa válvula, tornando a vazar novamente. Geralmente acontece isso em veículos do ano de 98 até mais ou menos 2002, mas pode ocorrer em outros anos. Geralmente acontece quando você percebe que a água do sistema está muito suja, a água do radiador estando muito enferrujada, muito suja. É necessário que se faça uma limpeza de todo o sistema e troque também a tampa do reservatório. Fazendo isso, você vai estar eliminando já definitivamente todo o problema de refrigeração do carro, inclusive de superaquecimento. Espero que essas dicas técnicas tenham ajudado vocês a estar aplicando melhores os produtos, estar resolvendo os problemas do dia a dia da oficina. E qualquer dúvida, entre em contato pelo site, pelo e-mail ou pelo telefone da JE. Muito bem, alunos do Universo do Mecânico, vamos lá ao nosso plantão de dúvidas ao vivo, né? Para quem segue a aula ao vivo, a resposta aqui já é ao vivo mesmo, né? No finalzinho da aula, já teremos o nome do sorteado da primeira camisa, né? Alusiva aí à Copa do Mundo, oferecimento da Valclay, tá? Vamos lá. Juliano Ferreira de Freitas disse que pegou um Clio, né? Semelhante aqui ao Logan, ao Sandero, que não marcava velocidade. E após os testes, concluiu que o defeito era no sensor. Ele não achou a peça para compra. Resolveu seguir as dicas de um amigo, abriu o sensor, refez as soldas frias e voltou a funcionar. Claro,
Resolveu? Maravilha, resolveu. Mas aqui foi uma solução extrema, né? Como não encontrou a peça, abriu o plástico e refez. Claro que a peça não foi feita para isso, né? Para ser aberta e fechada. Ainda mesmo uma peça que sofre muito impacto, que tem muito problema de infiltração. Talvez essa solução seja paliativa, vai voltar a danificar. Mas a ideia é essa. Descobriu o defeito, confirmou que o defeito era a peça, né? E aí deu uma solução para resolver o problema do carro. Valeu a pena. Magno Bertoldi perguntou: professor, pode ser soldado os fios do sensor caso tenha que trocar o chicote ou não? Pode sim. Toda a parte de chicote do carro é passível de emenda, é passível de solda. O único problema maior são com itens relacionados a sensor de oxigênio, a sonda lambda, tá? Porque não pode ter um aumento muito grande da resistência, tá? Isso vai alterar o sinal do sensor, que é um sinal de baixa impedância. Do restante, ó, é bem tranquilo, tá? Leandro Ferreira da Cruz. Olá, Scopino. Esse sistema de injeção é sequencial? Positivo. É. Se for sequencial, como o sensor consegue saber, pela falta de dentes, se é o primeiro ou quarto que está em injeção ou explosão? Parou aí. Para a ignição, ele não precisa saber. É só o PMS. Por quê? 1 e 4 está em cima, o 1 vai usar a centelha para ter a combustão, o 4 é a centelha perdida. Vai estar no escape, ó, os dois em cima. Um comprimiu, usa a centelha. O outro está em escape, é a centelha perdida. Então, esse sistema de ignição é o sistema de centelha perdida. Então, centelha nos dois, mas só em um que é usado. A mesma coisa para o 2 e 3. Tá? Centelhou 2, o 3 é a centelha perdida. Na próxima volta, centelha no 3 e o 2 é que é a centelha perdida. Na parte da injeção sequencial é fácil. É só olhar o esquema elétrico. Se eu tiver 4 fios, um indo para cada injetor, são 4 pulsos distintos. Ele faz sequencial. Como ele faz? Pela rotação em PMS, ele sabe a rotação e o ponto morto superior, via software, desativando um dos injetores. Na desaceleração, ele sabe quem é o primeiro. E aí já sabe, esse é o primeiro? 1, 3, 4, 2. Não perde mais a contagem. Ele dá a sequência. Tá? Mais uma dúvida. O Magno Bertoldi perguntando se ele dá outro sintoma ao sensor de rotação, né? A não ser o carro não funcionar. Sensor de rotação raramente faz o carro falhar. Não é comum. Ou ele pega ou não pega. Ele pode dar esse defeito intermitente, tá? Mas fazer o carro falhar, aí já é bem mais raro. Belezinha? Ok. Caros alunos do Universo do Mecânico, obrigado por nos acompanhar em mais uma aula técnica. Próxima terça-feira, veremos Sandero e Logan Sensor, parte 2. E agora, o nome do feliz sorteado da camisa alusiva à Copa do Mundo, o oferecimento da Valclay, nosso primeiro sorteado do mês de abril, foi o aluno Raimundo da Silva Batista. Raimundo, só do Mac ou da Valclay entrará em contato com você. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.